Olá, amigos do Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma conversa com o autor. E é autor de alguns livros, né? Um deles, que será objeto da nossa conversa hoje, é justamente Filosofia do Direito, da coleção Saberes do Direito, o volume 50 da coleção. Você deve estar pensando, nossa, volume 50, né? É, porque a coleção ela tem 65 volumes, né? Uma coleção que engloba todas as disciplinas ministradas nas principais faculdades de direito do país. E esse livro do professor André é um sucesso, né? Vou até confessar alguma coisa aqui para vocês. Muitos professores que vêm gravar aqui na Atualidades, na hora de sair, que eles querem escolher um livro da coleção, a maioria escolhe Filosofia do Direito, que é o volume 50 do professor André. Então, vamos conversar um pouquinho com o professor e saber como aconteceu esse convite, como foram os desafios para conseguir escrever um livro de filosofia de forma bem sistematizada, organizada, com as principais ideias envolvendo essa disciplina. André, bem-vindo aqui ao Atualidades, é um prazer recebê-lo no Conversa com o Autor. Muito obrigado, Ivan. Olá a todos, assinantes do Atualidades. É um prazer estar aqui com você e com vocês online. E, bom, a satisfação está aqui e esse livro, né, que o lançamento se deu mais ou menos no mês de março, meados do mês de março, né? É o resultado, na verdade, de 2 anos e meio, 3 anos de reflexões a respeito da filosofia do direito, né? Principalmente reflexões feitas à medida que eu lecionava, à medida que eu dava as minhas aulas, então reflexões na sala de aula, porque você sabe que quando a gente estuda, né, e logo depois, em seguida, nós vamos passar esse conteúdo que a gente estuda para os alunos em sala de aula, há uma complementação que é um negócio muito interessante, um negócio muito saudável para o professor. Muita gente diz, o professor aprende dando aula, e é verdade, a gente consolida determinadas ideias que a gente tem, né? A gente tem insights interessantes, né? Então, esse livro, eu diria que é o resultado, principalmente, do estudo teórico aliado à prática de lecionar. Uhum. Muito bom. O professor André, ele também tem um artigo nessa obra coletiva, Leituras Complementares de Direito Constitucional, que vai aparecer aí para você, aí embaixo. Você vai poder olhar todos os detalhes dessa maravilhosa obra também. Direito Constitucional, Teoria da Constituição, organizada pelo nosso colega Marcelo Novellino. Então, professor André, falando rapidinho agora desse artigo, para também deixar os nossos assinantes a par desse trabalho. Então, esse artigo foi um convite do professor Marcelo Novellino, e nesse artigo eu trato de um autor muito importante da segunda metade do século XX, que é John Rawls. John Rawls é um autor que interessa tanto aos filósofos políticos e aos filósofos do direito, como também aos constitucionalistas. É um autor que é estudado em várias áreas, né? Então, por ser um autor também estudado muito no direito constitucional, esse artigo foi inserido nesse livro. E John Rawls foi objeto dos meus estudos no mestrado. Eu fiz uma dissertação de mestrado a respeito de John Rawls. E nesse artigo eu busco assim, dar a minha visão, né, a respeito do conjunto do pensamento do Rawls. Então é uma espécie de, por falta de uma palavra mais pomposa para dizer, é uma espécie de resumo, é uma espécie de resumo do que eu penso a respeito da teoria do Rawls. Tá certo. Voltando agora para a nossa
Coleção Saberes, para esse livro que é um sucesso da filosofia do direito. Queria perguntar para você como foi o momento que você recebeu o convite para escrever um livro em que você, de cara, já tinha uma limitação de páginas, né? E teria que abarcar a filosofia do direito para a graduação. Inicialmente, eu recebi o convite do professor Luiz Flávio, né? E receber esse convite foi algo muito gratificante pelo seguinte, porque há tempos eu já pensava num livro com esse propósito, né? Isso vinha na minha cabeça e tal, porque eu conheço a bibliografia de filosofia do direito e, na minha opinião, faltava um livro com esse objetivo, que é o objetivo desse livro da coleção Saberes do Direito. Então, foi muito bom receber esse convite, porque era algo que eu já pensava em fazer, né? E, realmente, você lidar com a limitação de páginas é algo complicado, né? Porque quando você gosta muito de um tema, você quer, né, colocar o máximo de conteúdo possível, colocar aquelas coisas que você acha interessante e fatalmente vai faltar espaço, né? Certo. Então, isso é um porém, né? Mas também tem um lado bom, porque havendo limitação de páginas, força o autor a ter uma objetividade maior, a verificar o que realmente é mais importante, né? O que tem mais, vamos dizer, importância dentro do assunto, dentro do momento. Sem dúvida. Essa é uma grande dificuldade, né? Porque no momento que estamos escrevendo, nós sempre sentimos uma necessidade de reexplicar o que já foi dito, né? Para dar mais ênfase para a informação, para exemplificar, para tentar abarcar o maior número de situações possíveis em relação ao que nós estamos falando, né? E a única limitação mesmo é o tempo de aula, você tem 50 minutos, ou é a quantidade de páginas. Você tem 128 páginas, você tem 250 páginas. Então você realmente, nesse momento, você é obrigado a ser objetivo, né? Como você bem colocou. E além disso, só complementando, tem um problema, que é um problema particular dos filósofos, porque os filósofos, já dizia, por exemplo, Tomás de Aquino, que o filósofo é uma espécie de poeta. Filosofia e poesia têm mais similaridades, são mais próximos do que a gente imagina. Então, o filósofo tem essa índole, essa preocupação poética e essa vontade também de, muitas vezes, colocar o maior número de informações, por exemplo, eu também gosto muito de colocar referências históricas dentro do texto. Então, se me deixar, né, eu vou fazendo longas análises, né? Então, o filósofo sofre mais ainda com esse problema que a gente está falando. Sem dúvida. E isso acontece porque a filosofia, na sua essência, a filosofia ela já estimula você a pensar o máximo possível? Sim, porque a filosofia, a verdadeira filosofia, na minha opinião, ela não deve ter amarras, né? A filosofia, ela defende o pensamento livre. A filosofia nasce da liberdade. A filosofia se alimenta dessa liberdade. Quando não houver, se algum dia não houver a liberdade para você pensar, não vai haver filosofia, né? Então, pelo fato da filosofia se alimentar dessa liberdade, né, isso dá asas, né, à imaginação também, né? É verdade. E essa é uma coleção voltada especificamente para graduação. Mas o que nós estamos percebendo é que muitas pessoas que vão prestar concurso público, que estão inscritas, que têm alguma prova e cujo concurso incluiu em seu edital filosofia, eles se socorrem bastante do seu livro, né? Então, o que essas pessoas buscam, na sua opinião? Eles buscam objetividade, organização, sistematicidade?
Eu acho que todas essas coisas que você falou estão dentro disso daí. Eu acho que quem estuda para concurso, especificamente para concurso público, tem que buscar objetividade, né? Porque o número de matérias é um número muito extenso de matérias e vem aumentando cada vez mais, né? Nos últimos anos a gente tem visto, né? E filosofia do direito entrou nesse aumento de matérias, de disciplinas, né? Com certeza. Então o tempo é limitado. Então você tem que realmente ser objetivo. Agora, o cuidado que tem que ser tomado é um cuidado de nunca perder, vamos dizer, a qualidade, né? Então tem que ser objetividade com qualidade. Isso é mais difícil ainda. Muito difícil. Né? Então, o que eu procurei ao fazer o livro é exatamente aliar essa objetividade com qualidade, também com quantidade, né? Com quantidade no sentido de tentar tratar do maior número possível de autores, de temas, né? Que eu considero relevantes para a disciplina. Né? E tratar dos temas relevantes de um modo completo, mas objetivo. Então, tentar aliar, né, a objetividade também a qualidade na exposição. Certo. E como está sendo a receptividade do seu público leitor? Você está recebendo algum feedback? Eles estão gostando? Eles estão dando sugestões para uma segunda edição? Como está sendo isso? Bom, eu recebi muitos elogios, né? Ainda não recebi sugestões, mas assim, estou aberto a sugestões. Né? A crítica, a análise, a crítica faz parte do espírito filosófico. Então, a gente sempre recebe as críticas, né, de mente aberta, porque a gente sempre tem a possibilidade de melhorar. Né? Mas eu recebi, sim, muitos elogios. Né? E isso me deixa muito feliz, né? Me deixou muito feliz. Vários alunos já chegaram, olha, comprei seu livro e gostei muito por conta da clareza, né? E muitos mencionam a clareza, né? Que eu acho também um aspecto muito importante, né? Porque muitas vezes a gente, e isso ocorre muito com relação à filosofia do direito, pelo próprio vocabulário, né? Que muitas vezes é um vocabulário mais específico. Sim. Então a gente precisa fazer determinadas traduções, né? Para deixar as coisas mais claras. Então os alunos têm me dito muito que o texto está claro, e isso assim, me deixa muito feliz, porque quando eu escrevo, eu realmente busco a clareza. E eu não acho que filosofia seja sinônimo de assim, argumentos ininteligíveis, nem nada disso. E posso me socorrer até de um filósofo chamado Ortega y Gasset, que ele falava que um filósofo do qual eu gosto muito. E Ortega y Gasset dizia, olha, a clareza é o presente que o filósofo dá, a clareza é a cortesia do filósofo ao seu público. Que beleza. Para encerrarmos agora esse bloco, vou fazer alguma brincadeira com você no seguinte sentido. Nós temos o português, nós temos o juridiquês, existe o filosofês? Existe. Existe o filosofês. Que termo você poderia falar assim, de mais difíceis? Zetético, né? Assim, como cada disciplina, né, cada área do conhecimento, pelo fato de ser área do conhecimento, tem seus princípios próprios, né? Tem a sua linguagem própria. Então, de certa forma, é natural isso, né? Haver o juridiquês, haver determinados termos que são usados só em determinada área do conhecimento. Agora, a gente tem que ter, vamos dizer, prudência com relação a isso, né? Quando a gente vai... e a gente tem que saber também o público que a gente está lidando, né? Quando a gente está num círculo mais restrito, a gente... É como quando a gente fala, né?
a linguagem coloquial, muitas vezes a gente usa Claro. em determinados círculos, no círculo familiar, mas quando a gente vai fazer, vamos dizer, um discurso, algo assim, a gente usa termos, né, mais eruditos. Da mesma forma, eu acho que deve acontecer com a filosofia ou com o direito. Né? Mas a filosofia tem os seus termos próprios, né? Mas com a filosofia eu acho mais complicado ainda, porque com a filosofia isso varia de autor para autor, de sistema filosófico para sistema filosófico. Né? Então, por exemplo, Heidegger é um autor que tem seus termos próprios, que são muito... a linguagem de Heidegger é uma linguagem toda própria. Né? Então, Heidegger fala do ser aí, né? Para se referir ao ser humano, e ele chama o ser humano de ser aí, né? E fala do fato do ser humano existir, ele diz estar no mundo. Né? Hegel fala do espírito do mundo, e assim por diante. Né? Então, cada filósofo, cada grande filósofo costuma ter seus termos próprios, a sua linguagem própria, que faz parte daquele sistema de conhecimento que ele construiu. Perfeito. Então, vamos agora fazer uma pausa rapidinha e voltamos com o segundo e o terceiro bloco. Aí são blocos exclusivos para assinantes. Então, fica aqui no bloco aberto, vamos terminar o bloco aberto falando novamente dessa dica bibliográfica, do Converse com o Autor. Nossa conversa está sendo com o autor André Gualtieri, sobre o livro Filosofia do Direito, da coleção Saberes do Direito. Se você quer entender filosofia e busca algo completo, mas com uma linguagem objetiva, nossa dica, nossa orientação é no volume 50 da coleção Saberes do Direito. Até o bloco seguinte, voltamos em instantes.